Boa noite, meus amigos da Casa de Alta de Souza. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar início a mais um estudo da nossa sexta-feira, fazendo uma leitura de harmonização do livro Migalha. E a mensagem se chama Rendimento. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhas é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Tudo bem rende o bem, pelas contas de Deus. Então, depois da nossa leitura, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, amigos espirituais que nos ajudam nesse estudo e que nos acompanham nesse momento dos estudos virtuais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em nossas casas, lendo, estudando e refletindo. Pedimos que o estudo corra bem, com tranquilidade, e que todas as pessoas, todos os espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, possam usufruir dessas mensagens, dessas reflexões, bem como aqueles que estiverem ouvindo, que possa reverberar a sua mensagem para todos aqueles necessitados. Assim seja, graças a Deus. Bom, então, o nosso estudo de hoje, como está lá na nossa programação, é o texto do livro Seara dos Médiuns e a mensagem de número 6, chamada O Argumento. Ela é baseada numa reunião pública de 22 de janeiro de 1960, na questão de número 29. Então, essa mensagem que vem aqui nesse tema, né, o argumento, ela vai falar pra gente como se fosse: qual é o seu argumento em desanimar? Qual é o seu argumento em não ajudar aqueles que precisam? É porque ninguém está te reconhecendo? Ninguém está te agradecendo? Ou é porque as pessoas estão indo contra você? Então, nesse texto de abertura que a gente leu, que ele até fala rendimento, ele fala: a esperança que espalhas é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Então, nesse texto, ele vem dizendo para a gente, nesse texto do rendimento, que a gente leu aqui na leitura de harmonização, é nos trazido essa reflexão de que quando nós ajudamos, na verdade, nós somos os mais ajudados. E talvez, principalmente nos tempos atuais, talvez a gente tenha que se manter nesse pensamento cada vez mais, porque cada vez mais nós estamos percebendo pessoas muito focadas nelas mesmo, pessoas muito endurecidas, espíritos muito endurecidos ainda. Então, às vezes você chega com uma palavra e a pessoa ou não dá atenção, ou a pessoa fala que você é sonhadora, fala que você é utópica. São pessoas que são materialistas, são pessoas que têm uma certa dificuldade em ver o outro lado. Então, nós temos que ter muita paciência e nós temos que ter muita tolerância. Aceitação por aqueles que são diferentes de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós também estamos ali
trilhando o nosso caminho, também estamos desenvolvendo o nosso processo. E não se trata de quem está certo, de quem está errado, né? Se trata do respeito, se trata de ajudar o outro, respeitando o outro, mas sabendo que podemos receber esses insultos, que podemos receber as pessoas podem não querer ouvir, né? Então, quando ele vem falando aqui nesse texto do nosso tema de hoje, que é o argumento, ele começa justamente falando assim: ante os amados que te não compreendem, estimarias que todos crescem conforme crês. Então, nós gostaríamos que todas as pessoas acreditassem nas mesmas coisas que nós acreditamos. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Então, é como se ele fala assim, mas alguns desses que não creem ainda como você crê, como você que está ali tentando dar aquela palavra, você está tentando falar, vai passar, olha pelo lado bom. E a pessoa já vem com um desaforo às vezes, né? Que nada, você só pensa nisso, você é otimista, você é um sonhador, né? Então, são essas pessoas que ele está falando aqui. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo, outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Há muitos que te lançam um insulto em rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E quantas vezes nós não passamos por loucos para essas pessoas quando estamos convictos ali no nosso propósito? Vamos percebendo que quando cada vez mais nós apresentamos essa convicção, parece que mais a imagem de louco nós temos. Quanto mais a gente fala de Jesus, parece que a gente é insano, parece que nós estamos falando de algo totalmente absurdo, de algo que não existiu, de algo que só existe num sonho, num mundo ideal. Ao olhar dessas pessoas. Então, ele continua aqui: e surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas-te, muitas vezes, no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Então, esse trecho aqui que nós estamos lendo, eu poderia falar que nós estamos passando agora por um momento difícil, mas eu acredito, e pelo que nós lemos, quando nós estudamos a história, né, quando vemos, sempre houve momentos assim na história, momentos de dificuldade, momentos em que nós tínhamos aqueles que acreditavam em algo, mas muitas vezes eram minoria e eram perseguidos. A gente pode perceber isso até no início do cristianismo. Os cristãos eram muito perseguidos porque eles acreditavam em Jesus, porque eles falavam em nome de Jesus, né? Principalmente por conta também daquela situação de começar a acreditar num Deus único. Então a gente também tinha um conflito entre aqueles povos que acreditavam em vários deuses e era um motivo de chacota. O que? Você acredita num Deus único, um Deus sem forma, um Deus que não tem rosto? E sofriam perseguição por causa disso, sofriam bullying, né? Que é um termo que a gente fala muito hoje. Então, esse primeiro trecho aqui do livro, que ele fala do argumento, quer dizer, dessa mensagem do argumento que a gente está lendo, ele vem falando dessa dificuldade que toda pessoa que vai perseguir um ideal que não é o ideal que predomina, ela vai sofrer esse preconceito, ela vai sofrer essa perseguição. E aí, num segundo momento do texto, ele fala assim: entretanto, recordemos o Cristo. E antes dele continuar, a gente já pode lembrar de Cristo. E a gente pode lembrar, será que ele se deixava abater quando as pessoas não acreditavam nele? Quando faziam chacota dele? Quando perseguiam?
Será que ele deixava de ajudar por conta disso? Então, quando ele fala para recordarmos o Cristo, nós já podemos lembrar de todas essas coisas. E mais, Cristo fazia muito mais do que nós fazemos agora. Muito mais, fazia o que eram os chamados os milagres, né? Curava leprosos, paralíticos. Então, isso na época eram tidos como os milagres que Jesus fazia. Então, ele fazia milagres, ele curava pessoas, ele mudava a vida das pessoas, mas nem por isso, quando ele era perseguido, ele se ressentia. Então ele continua aqui. Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos, apaziguou as energias desvairadas da natureza, reaqueceu corpos que a morte imobilizava, restituiu a visão aos cegos, restaurou paralíticos, limpou feridentos, curou alienados mentais, né? Então, nesse pedaço, nós temos, assim, vários exemplos do que a gente comentou um pouquinho antes, falando desses milagres, entre aspas, né, que Jesus teria realizado. Ou seja, ele operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina, como diz aqui no texto. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos pela força do exemplo. Então ele vem falando nesse momento aqui que não é por conta desses milagres que já são assim maravilhosos, né? Estou usando a palavra milagres aqui, pessoal, como eles são entendidos, tá? Nós, dentro da visão espírita, a gente já não entende que é um milagre, como se é colocado muitas vezes. Mas então ele fala justamente aqui que não foi por causa disso que ele se converteu em mentor excelso da humanidade. Foi justamente pela força do seu exemplo, pela força da sua humildade e de estar sempre disposto a ajudar aqueles que realmente necessitam e não como muitas vezes nós fazemos. Eu vou fazer tal coisa, mas a pessoa não quer nem saber da minha ajuda, também deixar para lá. Na verdade, não é deixar para lá. Temos que saber reconhecer que justamente aquelas pessoas que às vezes nos alfinetam, que às vezes nos prejudicam, são as pessoas que mais precisam de ajuda. É claro que é difícil, é um desafio. Como que eu vou ajudar se a pessoa não quer me ajuda? Como que eu vou ajudar se eu chego e a pessoa só me ofende? É um desafio para todos nós, é um aprendizado. Mas Jesus, ele fazia justamente isso. Ele detectava justamente os necessitados e esperava o tempo, né? Como tem um texto trazido pelo irmão X que fala no caminho do amor, né? Então ele fala de uma senhora que vendia as essências, né? Que vendia sempre muito arrumada, muito ali oferecendo os produtos, né? Quando passou Jesus, oferecendo para ele e convidando ele, né? Aí ela falava para Jesus: jovem, as flores de Séforis encheram minha ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Então ela fica ali convidando Jesus, né, para essas coisas. E Jesus, na sua humildade, na sua serenidade, ele fala: quem sabe, né? Mais tarde. Ele fala assim, e vai. Passam-se 2 anos, passa um tempo, ele encontra novamente essa mesma senhora, só que já na condição de leprosa, né? Então ela se encontrava ali com muitas feridas, se encontrava muito sofrida e Jesus se aproximou dela. E ela então estranha, ela fala assim: mas o que o Senhor quer comigo? O que o senhor quer aqui com uma doente? Porque assim, ela se achava muito assim interessante enquanto ela era produzida, bonita, tinha as essências para oferecer. Então ela achava que ela podia ter os homens por conta disso e julgava ali Jesus ser mais uma dessas pessoas. E aí não faz sentido nenhum para ela quando Jesus se aproxima dela e fala: olha, eu tô aqui, eu vim te ajudar. E ela fala: mas o que você quer aqui comigo? Eu toda cheia de feridas, toda sofrida aqui. E aí é que Jesus então
ele ele oferece ajuda para ela, né? E ele justamente fala: vem a mim, tu que sofres, na casa do meu pai nunca se extingue a esperança. E no finalzinho até da história, né, do irmão X, termina de uma maneira bonita que Jesus fala então para ela a mesma coisa que ela falou antes para ele, só que em outro contexto. Então ela fala para ele fala para ela assim: descubra em teus olhos chama e assim procedo por amar-te. Então Jesus veio para os doentes, como a gente sempre está estudando. E essa é a lição que fica nessa mensagem. Jesus veio para os doentes e foi de uma humildade, de uma serenidade, como ele vai falar aqui agora. Então ele coloca assim: Jesus foi anjo, porque caminhou entre os homens. Foi Senhor do mundo, não se reteve uma pedra para repousar a cabeça. Foi sábio, foi simples. Foi grande, alinhou-se entre os pequenos. Foi juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Foi caluniado, lançou bênçãos. Foi traído e não reclamou. Foi acusado, humilhou a si mesmo. Foi ferido, esqueceu toda ofensa. Foi injuriado e silenciou. Foi crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos, que a gente lembra disso. Abandonado, voltou para auxiliar. A ação é voz que fala a razão. E no finalzinho do texto vem uma mensagem para todos nós. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispõe é o da tua própria conduta, no livro da própria vida. Então, essa mensagem, ela tem aqui na minha edição, ela tem 4 linhas, esse parágrafo. E ela diz muito, porque é só esse parágrafo aqui, ele é capaz de mudar a nossa condição de vida. É capaz de tirar o nosso peso, de às vezes não convencer a outra pessoa, porque uma coisa é tão boa pra a gente vive com tanta paz, às vezes dentro da nossa fé, que a gente quer que a pessoa também tenha aquela paz, mas ela não acredita, ela não quer acreditar, enfim, tem as dificuldades dela, tá no processo dela. Então, o melhor que a gente tem a fazer quando é desse jeito, né? Claro que a gente vai tentar ajudar, vai tentar falar, mas quando a pessoa realmente não quer e não aceita, o melhor que temos a fazer, o melhor argumento é a nossa própria conduta, porque a pessoa, ela vai acabar percebendo que não é uma mentira. Você tá bem, você tem suas dificuldades, tem os seus desafios, mas você tá bem de um modo geral. Enquanto a outra pessoa tá ali surtando, já não sabe, tá desesperada, a outra tá pensando em se matar, como essa loucura que a gente tá vendo agora no mundo, né? Enquanto quem tem uma fé, quem estuda, quem está ali praticando bem, claro que também tem medo. Nós somos humanos, tem medo, tem ali algumas inseguranças, claro que temos, mas conseguimos lidar com isso de uma forma saudável, certo? Então, pessoal, a mensagem que fica desse texto aqui é que nós possamos sempre ajudar o outro, né? Sempre tentar entender o que se passa com o outro, mas sabendo também respeitar esse limite e sabendo respeitar o processo dele, sabendo que o processo dessa pessoa, né? Sabendo que o nosso exemplo é sempre o melhor argumento. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, querida Alta de Souza, benfeitores espirituais que estão conosco nesse estudo, agradecemos a oportunidade mais uma vez de ler essas palavras tão maravilhosas e tão necessárias para o nosso convívio em sociedade, para esses momentos de sofrimento momentos desafiadores que estamos passando agora. Pedimos para que esse estudo possa reverberar por todos aqueles necessitados e por todos aqueles também que estão nas nossas telas mentais. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.